Minha torcida, um grande abraço, muito boa tarde. No programa de hoje, vamos já repercutir tudo o que vai acontecer no próximo final de semana. É a decisão do Campeonato Alagoano. Vamos ouvir o jogador do CRB, o Claudinei. Existe uma dúvida aí na cabeça do torcedor de Gabriel. Se o técnico Bruno Pivetti do CSA começa o jogo com o Gabriel ou com o Gabriel Tonini. E vamos entrevistar também aqui no segundo bloco, referente às questões de arbitragem. Tivemos polêmicas e árbitro sendo afastado. Vamos conversar com o ex-árbitro da CBF, o Flávio Feijó de Almena, para colocar luz nesses acontecimentos, viu, Italine Marques? Vai ser um bate-papo muito bacana, hein? Você aí de casa, ó, bem-vindo, vai seguindo aí a gente no Instagram, @programa 2 Toques. O meu é @Italine e o do meu parceiro, @Emerson Júnior, pra atualizar. Olha, você sabe que vai chegando o momento da decisão da competição e o camarada começa a dar aquela pipocada, né? Ela coloca verde, fica tudo verde, não veste azul, não veste vermelho, você tá de laranja. Você viu que eu fiz de verde, né? Ontem e disseram que é por causa do jogo do Palmeiras. Pronto, é palmeirense, né? Mas nós teremos já a decisão no final de semana e aí, olha, apesar de toda a ruindade dentro de campo que nós vimos no final de semana, sábado agora não tem outra alternativa, se der empate vai para os pênaltis, mas o campeonato alagoano, finalmente, e para a alegria de muitos, acaba no sábado, Vitor. E, inclusive, houve uma mudança de horário, tá? Esse jogo da volta, que seria às 5 da tarde, vai ser mais cedo. O anúncio foi feito pela Federação Alagoana de Futebol, ó, tá aí o cartzinho, né, que foi publicado na rede social. Seria às 5 da tarde, mas agora vai ser às 4h45 lá no estádio Rei Pelé. Estrategicamente, né? Porque os últimos clássicos, inclusive o último, vem dando empate. Se persistir, tivermos outro resultado de empate, a decisão vai para os pênaltis, então precisa ter ali, né, uma sobrazinha de tempo, rapaziada da televisão. Então se antecipou 15 minutos, porque poderemos ter pênaltis decidindo o campeonato alagoano mais uma vez. Isso já aconteceu, numa história nem tão distante. O pênalti foi decidido em 2019, né, Antônio? 2019 foi empate e o CSA venceu nos pênaltis, conquistando naquela ocasião o bicampeonato. Então, poderemos ter isso novamente agora sábado. Muito bem. E o volante do CRB, o Claudinei, falou da preparação da equipe para o Clássico. Ele disse que eles fizeram um bom primeiro tempo no último jogo, a gente falou disso, né? E que o grupo está com muita vontade de vencer. Segundo ele, a boca dele, hein? Mais do que o CSA. Roda aí. Eu creio que a nossa equipe, né, fez um bom primeiro tempo, a nossa equipe trabalhou bem a bola, conseguiu criar oportunidades e eu creio que todo clássico é equilibrado, mas esse primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo que merecíamos ter pelo menos feito um gol. É claro que todo jogo é uma história, mas nós sabemos que já não é o primeiro jogo jogando contra o CSA e temos alguns aspectos a ser melhorados, então essa semana a gente vai aproveitar para poder corrigir isso, né? Porque para poder chegar no próximo clássico e buscar o título, então precisamos olhar o que precisa melhorar e colocar isso em prática no próximo jogo. Sabemos que do outro lado também quer vencer, mas a nossa vontade é bem maior e nós não queremos levar para os pênaltis não, nós queremos que a nossa equipe apresente um bom futebol e consiga o resultado nos 90 minutos. O Claudinei, você sabe, viu, Italine, que é um leão de chácara esse jogador do CRB. Ele consegue manter a regularidade. Tem um outro torcedor, inclusive o Frederico, torcedor do CRB, que não gosta do Claudinei, mas ele consegue manter a regularidade dentro de campo e agrada muito o torcedor, é titular absoluto, ele consegue ter minutagem. É um jogador que, apesar de ser volante, toma pouco cartão, não tem histórico de contusão. E pode ser um diferencial nesse time do CRB no próximo sábado. Muito bem. Vamos falar agora de CSA, porque nas redes sociais o torcedor está bem dividido. Metade quer o Gabriel, outros 50% querem o Tonini, mas 100%, olha aqui os dois, 100% dos torcedores querem os dois juntos em campo. Eles são volantes, mas podem jogar em outras posições, né? Emerson, você apostaria nessa dupla? Olha, principalmente para o Clássico agora? Veja só, essa enquete aí colocada pela rapaziada é pertinente e tem um grande detalhe disso aí. O CSA ele passa por um problema já diagnosticado para o jogo ofensivo. Se a gente fizer uma regressão dos jogadores que foram contratados, e ninguém é contratado para ser titular, o CSA tem jogadores que, quando vêm sendo acionados para o jogo ofensivo, não estão dando conta do recado. Aí você tem o Silvinho,
você tem o Ítalo e você tem o Nadson, que colaborou muito, sobretudo na parte final da Série B no ano passado, mas foi entregue ao departamento médico, problema na coluna, depois que voltou não recuperou a titularidade e das vezes que entrou não deu conta do recado. Então o CSA passa por esse problema, de sempre que o técnico já era assim com o Moza e vem sendo assim com o Bruno Pivetti, quando faz a modificação para o jogo ofensivo, a performance do time baixa. Isso aconteceu inclusive agora, sábado, na parte final do segundo tempo, o CSA vinha melhor na segunda etapa, quando modificou, baixou a performance. E para essa situação específica, o que é que acontece? Nós discutimos muito aqui no programa, né? O CSA ele tem, à medida que o CRB tem um leão de chácara, que é o Claudinei, o CSA tem um que é o Giovani. Joga ali na frente da área, na intermediária, protege, faz frente à proteção para os zagueiros e principalmente para a lateral. Quando joga com o Gabriel, o CSA tem qualidade na transição, na condução e para a ligação para o jogo ofensivo. Por outro lado, fica com a frente da área desguarnecida. Fica com essa dificuldade, né, na contenção da defesa. Quando se joga com o Gabriel Tonini, nós vimos isso no segundo tempo, o CSA consegue fazer a proteção, tem uma certa facilidade na transição, mas perde a efetividade para o comando do ataque. Numa condição normal, o Bruno Mota vem sendo importante para o time, né? Só que tem outro jogador, e aí não entrou nessa enquete, que vem deixando a desejar, que é o Ailon, aberto pelo lado direito, em tese para guardar a vaga do Pimpão, e o Pimpão não vai jogar sábado mais uma vez, e ele vem jogando mal. Então, uma maneira de poder comandar os jogadores, aí esses dois, o Gabriel normal e o Gabriel Tonini, é tirando o Ailon no comando do ataque. Então, entre o Bruno Mota e o Ailon, você tiraria o Ailon? Olha, levando em consideração o histórico dos últimos jogos, tiraria o Ailon. Por quê? Porque o Ailon vem mal e o Bruno Mota vinha bem até o último jogo contra o CRB. Então, dá o bizu aí pro Bruno Pivetti, né? Para escalar o CSA com o Thiago Rodrigues, com o Norberto, com a dupla de zaga, o Lucas Dias entrou bem, dá para segurar o Matheus Felipe no banco de reservas, com o Lucão e o Vitor Costa na lateral esquerda. Meu campo com o Giovani, Gabriel Tonini, com o Gabriel e com o Bruno Mota. E no comando do ataque, o Marco Túlio com o Della Torre. Dá para acomodar. O Antônio tá soprando, vai. Qual foi a pergunta dele? Repita, Antônio. Ele está dizendo que o Gabriel não joga bem de ponta. Porque o Gabriel, quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. O Gabriel, com o Moza, jogou de ponta, jogou de volante, jogou aberto pelo setor esquerdo, aberto pelo setor direito. E ele conseguiu dar o encaixe jogando como segundo volante. Mas tem um grande detalhe, é com time de menor envergadura, né? Com todo o respeito, você jogar com o Aliança, você jogar com o CSE. Com o CRB é clássico. E você jogando dessa maneira, você deixa muito desprotegido a frente da área. Então, primeiro ponto, para o CSA, para proteger, você precisa colocar o Gabriel Tonini. E aí você contando com essa fragilidade que o Ailon não vem jogando bem, você colocaria o Gabriel, mas não na posição do Ailon, na posição do Bruno Mota. Você adianta um pouco mais o Bruno Mota. O Bruno Mota vem fazendo isso, ele vem pisando na área. Dos 2 gols que ele fez contra o CSA, ele pisava na área. Então dá para fazer essa configuração. Muda muito? Não. Tem uma semana inteira de preparação, pô. Uma semana inteira de trabalho para o técnico encontrar um encaixe para o jogo ofensivo dessa forma. Então eu caminharia por essa área aí. Muito bem, tá aí a dica para o Bruno Pivetti, né? Siga o Salomão. No próximo bloco a gente recebe aqui no estúdio, vamos entrevistar ao vivo, o ex-árbitro do quadro da CBF, o Flávio Feijó de Almena. A gente vai falar de lances polêmicos, né? Teve alguns, né? Inclusive o árbitro sendo suspenso aí, então vamos trazer quem entende, né? É verdade, vamos ouvir. Vai ser um bate-papo bem legal, fica aí. Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui nos Dois Toques e vamos entrevistar a partir de agora meu querido Flávio Feijó de Almena, ex-árbitro de futebol, e o Flávio Rio Italene. Bem-vindo. Flávio tem uma história, né? O Flávio, você parou de apitar quando, Flávio? Eu parei de apitar em 2014. Já 2014 tudo isso? Então, olha, nós estamos em 2021, então acho que 2012, 2011, 2012, 2013, todo final de tarde, né, ia correr na praia, manter o condicionamento físico, ele é árbitro, né? Com o outro árbitro, que é o Charles Everett, sempre foi magrinho, o Charles, agora tá gordinho, secretário. E eu e a Ditrus, nós corríamos bem, né? Fazia todo final de tarde 5 km, aí passaram 6 anos, aí a barriga cresce, né? O cara para de apitar, o cara ficando velho. Enfim, Flávio, é um prazer ter ele aqui conosco.
nós tivemos dois lances muito emblemáticos no nosso futebol, no Campeonato Alagoano, que nós tivemos uma boa arbitragem, esses lances polêmicos, não é? Até o jogo contra o Aliança, pode soltar aí, Antônio, Aliança e CRB, jogo válido pela semifinal do Campeonato Alagoano. O Aliança tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 lá no campo da UFAL, precisava reverter a vantagem que o CRB já tinha e ampliou essa vantagem no jogo da volta, no estádio Rei Pelé, conseguiu a abertura do placar logo no início, e aí no final do primeiro tempo, teve esse lance aí, que foi marcado pênalti, né? Esse eu acho que era o Calisson, né? O jogador do CRB, meio que foi atropelado ali pelo jogador do Aliança. Pode soltar o complemento da imagem, porque naquela ocasião ali, eu estava até fazendo o jogo pela emissora de rádio, os jogadores do CRB naquela oportunidade nem pediram pênalti. E o Chicão marcou pênalti, a comissão estadual de arbitragem, a galera, o observador, a partida que era o George Alves Feitosa, que inclusive é membro da comissão, entendeu, e foi decisão unânime, eu vi a entrevista do George, dizendo que todos ali concordaram que não houve pênalti, e o Chicão recebeu uma punição de 30 dias de suspensão. Qual o entendimento daquela jogada? Eu vi até fotografia da imagem congelada, a impressão é que o zagueiro realmente atropelou. Outros entendem que foi falta de ataque do jogador do CRB. Qual a explicação para aquele lance, Flávio? Olha, na verdade houve um equívoco, né, por parte do árbitro da partida, o Francisco Carlos, né? Não há nenhuma falta, né, no lance. O jogador do Aliança, né, ele pula exatamente para cabecear a bola, ele não pula sobre o corpo do jogador do CRB, ele vai em direção à bola e ele atinge a bola, faz o cabeceio da bola normal, na sequência há um choque com o jogador do CRB, um choque natural. Então, na minha opinião, não houve nem falta nem do defensor, nem do atacante, tá? Ou seja, é um lance normal. Chicão, infelizmente, cometeu um equívoco e foi afastado pela comissão de arbitragem. Você, naturalmente, na sua carreira, você já se deparou com situações semelhantes. E, naturalmente, o árbitro vai para o jogo, ele não vai com a intenção de errar. Essas situações acontecem. Isso muito se dá porque é posicionamento errado, de repente o árbitro estava encoberto ali no lance. Qual a explicação mais lógica que se dá para uma situação como essa, hein, Flávio? Olha, é exatamente isso que você está colocando, né? Esse tipo de lance, né? A gente não vê na imagem, a gente não vê a posição do árbitro, né? Mas, de repente, o árbitro estava mal posicionado ou coberto por algum jogador à sua frente e acabou vendo uma outra situação, né? De repente, ele vê só o momento que o jogador se choca, né? Ele não vê que, inicialmente, o jogador consegue fazer o cabeceio, tirar a bola, né? E aí há o contato. Então, provavelmente, ou o Chicão estava encoberto por algum jogador, ou ele não viu, ou mal posicionado, e acabou levando ele a cometer esse equívoco. Ô Flávio, neste caso o VAR ajudaria? E a gente até identifica no Brasil que, por exemplo, os lances demoram muito para ser resolvidos. No exterior é rapidinho, no instante se resolve, mas aqui você acha que ajudaria e que está faltando também mais agilidade nessa resolução? Você fez uma boa colocação, né? Lá fora a gente vê que o uso do VAR é mais rápido, né, do que aqui no Brasil. Na verdade, desde o ano passado, o ano retrasado, que vem se aplicando o VAR no Brasil, é feito muito treinamento, né? Mas realmente, concordo com você, é uma demora muito grande, isso acaba atrapalhando a partida, tá? Mas esse lance, sim, poderia ser o árbitro ser chamado pelo VAR para que visse a jogada em câmera lenta, para ele tomar uma decisão se realmente houve falta ou não. Como a imagem é clara, a gente observa, não há nenhuma falta, então o árbitro se equivocou. Ainda em cima desse lance, aí está colocando aí que se o VAR tivesse, poderia ter chamado e tal. Foi já próximo ali da linha da grande área, do lado direito, no comando de ataque. Não era lance pro assistente não também ali, Flávio? De repente, o Chicão já tinha marcado o pênalti, só que ele marca o pênalti até meio sem muita convicção. O assistente chamá-lo ali, se tivesse um melhor ângulo e orientar, era possível que isso acontecesse? Sim. Aí você porque a punição, a suspensão aconteceu só para o Chicão, né? De repente, se entendesse que o assistente estava bem posicionado para interferir ali na tomada de decisão do árbitro, ele poderia ter sido suspenso também? Poderia. Veja só, o lance, né, ele é específico mais para o árbitro, tá certo? A gente tem o assistente ali na lateral próximo, mas esse lance era mais para o árbitro. Porém, num trabalho de equipe, o assistente poderia ter chamado o árbitro da partida e ter conversado. Olha, esse lance aí, na minha visão, não houve a penalidade, né? Houve um choque normal após um cabeceio. O árbitro, né, poderia acatar ou não a informação do assistente. E aí, se ele acatasse a informação do assistente, ele poderia não marcar a penalidade, né? Mas não houve esse trabalho de equipe, o assistente não chamou, e aí acabou havendo o equívoco. Vamos ao segundo lance, que foi agora na decisão do sábado,
o primeiro jogo da final, pode colocar a imagem, o CRB, no comando do ataque, o lançamento foi feito buscando o Diego Torres, que não vinha com a bola dominada, mas recebeu um trancão ali do Lucas Dias, zagueiro do CSA, a falta foi marcada, o jogador tomou cartão amarelo. E aí, os entendedores da bola, o torcedor do senso comum, entendeu? Segunda regra é o último homem, porque você tira o goleiro, né? O último homem, falta, é cartão vermelho. O árbitro da partida, o Rafael Carlos Salgueiro, acertou, ele só deu o cartão amarelo ali, marcou a falta e deu o cartão amarelo. Era passível para cartão vermelho? O árbitro acertou? Qual é a análise aí? Vamos lá, é um lance difícil, tá certo, mas o Rafael Carlos, ele foi perfeito na sua interpretação. Ele acertou sim, tá? Há uma falta, tá? Há uma falta, você bem que colocou. A gente ouviu muito falar que era o último homem, na verdade não era o último homem. O goleiro é o último defensor, então seria o goleiro o último defensor. Mas por si só, o último homem cometendo uma falta, o último defensor cometendo uma falta, por si só, não há aplicação do vermelho. Isso tem que ter umas variantes dentro do campo de jogo. Nesse lance aí, a gente poderia ter um ataque promissor. Mas para que a gente tenha um ataque promissor, a gente tem que ter algumas condições que iria caracterizar o ataque promissor, e aí seria o cartão vermelho. Por exemplo, a gente tem que observar se o jogador atacante ele tem o domínio da bola. Se a gente observar na jogada, ele não tem o domínio da bola. Né? Você pode dizer, não, mas ele não tem o domínio da bola, mas ele parte em direção à bola. Mas será que nesse momento que ele parte em direção à bola, ele conseguiria ter esse domínio? A gente observa na jogada também que o goleiro do CSA já está próximo à entrada da área e chega na bola. Então, o lance, né, ele tem algumas condicionantes que seria para cartão vermelho. A gente teria que avaliar a distância da meta, o domínio da bola pelo jogador, o número de jogadores que estão envolvidos na defesa. Tá? Então, tem algumas condicionantes. Essa questão de último homem é relativo, né? Se o Diego Torres tivesse dominado, livre de marcação, frente a frente com o goleiro, e os zagueiros chegassem e interceptassem, aí seria. Aí exatamente, porque ele estaria primeiro com o domínio da bola, né? Ele estaria com o domínio da bola, ele teria uma posição clara para fazer o gol, estaria de frente para o gol, aí seria uma outra situação. Mas você foi bem, essa condição de ser o último homem, né, é relativo. Necessariamente o fato de ser o último homem não quer dizer que seja cartão vermelho. Então, existem algumas condicionantes que levam. Esse tipo de lance ele é muito trabalhado, tanto pela comissão estadual quanto pela CBF, porque isso acontece muito no campo de jogo. Então, outra coisa importante destacar é a firmeza do árbitro. O árbitro mostrou que estava preparado, porque a partir do momento que ele marca a falta, bem posicionado, ele marca a falta e automaticamente ele vai com a mão no bolso para aplicar o cartão amarelo. Então, o árbitro foi muito bem, um lance de interpretação difícil, tá? Mas até foi colocado um lance polêmico. Não é polêmico porque esse lance é previsto na regra do jogo e ele é bastante treinado pelos árbitros, tanto local quanto os árbitros da CBF. Está explicado, Italina? Tá, sim. Eu tenho outra pergunta, mas o tempo não vai dar, a gente tem que ir embora. Fica para uma outra oportunidade. Claro, obrigado pela entrevista. Só quem entende, tá? Quem entende. Aí o azul não fica nem falta, foi falta. Agora era para amarelo. Valeu, meu irmão. Valeu, muito obrigada, viu, Flávio? De arbitragem eu nem medo de falar, viu? Tá explicado quem entende. Amanhã nós teremos um outro entrevistado aqui. Eu não vou nem dizer, que às vezes essas entrevistas mais polêmicas, vez ou outra acaba farrapando. Então, se confirmar amanhã, teremos um programa muito quente amanhã, viu? Não perde, hein? 1 hora depois do Lauro Lima e o Plantão Alagoas. Valeu, minha gente. Valeu.